Senhor, para todos aqueles que já lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Quero falar aqui nesta manhã, eu vou oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo, dizer para vocês que a palavra de Deus é tremenda. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela é uma fonte inesgotável. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Yoshua, o ungido, Cristo, maravilhoso, o Filho de Deus diz: examina as Escrituras, porque vós cuidará ter nela a vida eterna. São elas que dele testificam. Se todas as pessoas fossem examinar as Escrituras quando Yoshua mandou examinar, eu acho que ele logo descobriria que o Messias era aquele que o próprio Deus falou quando Eva pecou, Adão pecou e a serpente induziu. O próprio Deus diz, né, que o homem ia viver agora do seu suor, a mulher ia ter dores de parto e o desejo dela seria para o seu esposo. E sobre a serpente ia se arrastar no pó, né? E nasceria da mulher, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se muitos fossem estudar isso, logo descobriria que o ungido era e é o profetizado nas Escrituras. Moisés também diz, né? E o Senhor Deus levantará do meio dos vossos irmãos um profeta como eu. E toda alma que não escuta esse profeta morrerá. Quando nós analisamos o que Moisés diz e analisamos Atos 4:12, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre as nações, a qual devemos ser salvos, a não ser o nome do Filho de Deus. Então por aí se tira. Toda alma que não escuta esse profeta morrerá. Mas a alma que escuta esse profeta, Yoshua, que é o Cristo, e aceita a sua palavra, ele falou para Marta, né? Quando Marta disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que eu quero falar é que quando nós conhecemos a verdade e buscamos conhecer, como diz Oséias, né? É que muitas pessoas, ele não examina a falácia, o que alguém está falando. O ser humano tem que examinar o que eu estou falando. Você tem que comparar o que eu estou falando com a Bíblia, ver se bate. Se bater, aceita se você quiser, não é obrigado. A Bíblia diz claramente: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, né? E lá na revelação do Apocalipse diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós examinamos que Cristo, ele é o prometido, Cristo é aquele profetizado dentro das Escrituras. Isaías diz claramente, né? Ele diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e colocará o seu nome Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Então, quando nós vemos Salmo 22 profetizado: Deus meu, por que me desamparaste? E Yoshua disse essas palavras lá no Calvário, né? Lá na cruz do Calvário, ele disse essas palavras. Quando ele levava ali o pecado de toda a humanidade, quando ele levava o pecado de toda a humanidade, ele clamou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus, que é muito santo, não poderia socorrer o seu filho, porque o seu filho estava carregando todo esse pecado, meu pecado, seu, de toda essa humanidade. Ele se fez maldito por nós para nos abençoar. Então o que eu quero dizer é o seguinte:
Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que Ele é o prometido, Ele é o maravilhoso. Ele é aquele que escreveu Ageu. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então nós analisamos isso, nós cremos nisso, nós profetizamos isso, que não tem salvação debaixo da terra, a não ser em Yahushua, ou Yoshua, o Cristo vivo, aquele que ressurgiu dentre os mortos, está no santuário celestial, fazendo a intercessão pelos nossos pecados. Um dia vai voltar, como diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 21. Um dia ele vai voltar para fazer justiça eterna. E muitos diz para julgar os santos, né? Julgar a causa dos santos. E muitos diz que ali é só para o povo de Daniel. Mas eles não conhecem a palavra do Eterno, porque não estuda. É falta de estudar. Porque se eles estudassem a palavra, a Bíblia diz claramente em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, que Salomão amou muitas mulheres, mulheres que corrompeu o coração de Salomão para desviar do Senhor. E Deus disse: olha, Salomão, eu falei para você e apareci para você 2 vezes e disse para você não amar essas mulheres, que essas mulheres iam te corromper. Você não deu ouvido à minha palavra. Então eu vou rasgar de ti o teu reino, mas não vou rasgar nos teus dias. Rasgarei no dia do teu filho, porque eu não vou rasgar no teu dia por causa do teu pai Davi, que andou comigo em sinceridade e justiça. Mas rasgarei. E ele rasga o reino, dando uma tribo para Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos para um gentio, Jeroboão, sobre a casa de José, sobre o ramo frutífero Efraim. Mas Benjamim, que significa a mão direita do pai, ele realmente se une com Judá. É tanto que Shaul, né, era da tribo de Benjamim, era judeu de Judia. Então o que é que nós vemos? 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficam com um gentio, Jeroboão. Que nós deveríamos entender que quando a Bíblia fala em Daniel, capítulo 9, né, 70 semanas está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É que algumas pessoas acham que o povo de Daniel é só os judeus, e não é. É toda a casa de Israel e Efraim junto, ligado. Jeremias 31 vai dizer isso, né? Agora vai se tornar uma vara só nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que os 2 discípulos no caminho de Emaú tinham essa esperança. Nós pensávamos que fosse ele que remisse a Israel, resgatasse a Israel. E era, mas ele estava sem entender, né? Sem entender o processo que o Cristo passou. Efésios capítulo 2 diz que de ambos os povos ele fez. E agora não vai ter mais separação entre os 2 povos. O que é que a gente entende? Nós entendemos que a palavra do Eterno é para ser examinada, ser lida, ser compreendida. E você vê que muitas pessoas estão na igreja, né? E eles não entendem o processo. Eles não entendem a magnificência de Deus. Dá um exemplo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo, porém de ninguém é discernido. Quando nós olhamos para Cornélio, né? Quando nós olhamos para Nicodemos, lá no Evangelho de João capítulo 3, Nicodemos, ele pergunta para Yahushua, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos estava numa carnalidade terrível, né? Só compreendia as coisas, nem as coisas da carne ele estava compreendendo, porque como pode uma pessoa ser adulta voltar a entrar no ventre da sua mãe?
mas o Senhor falava de coisas espirituais. E muitas pessoas estão igual Nicodemo, não está entendendo as coisas espiritual. Quer ver? A igreja tem que ser formada em Cristo. Essa igreja está preparada para ser formada em Cristo? Essa igreja está preparada para pregar o evangelho eterno? Não está. Então ela vai passar pelo processo, um processo maravilhoso, que é o processo de restauração, que já começou esse processo de restauração. A palavra de Deus diz que todas as coisas têm que ser restauradas, e o próprio Espírito Santo vai restaurar. Você vê esse povo que estão aí pulando bastante, uma hora eles vão cansar, e vai vir a restauração. Esse povo que está aí dizendo o que Deus não está mandando, falando o que a palavra não está falando, vai chegar uma hora que vai ter restauração. Vai chegar uma hora que esse povo que roda vai parar, esse povo que pula vai parar, esse povo que fica correndo no meio da igreja vai parar, esse povo que fica caindo no chão e vem sem revelação vai parar. Vai chegar uma hora que vai parar toda essa brincadeira, essa parafernália que estão fazendo dentro da casa de Deus. Na realidade, é um local onde se presta um culto a Deus, porque a casa de Deus somos nós, que é o templo do Espírito Santo do Senhor. Então, Nicodemos estava sem entender. E como Nicodemos estava sem entender, Lucas também registrou que não era judeus, Lucas, né? E ele registra que quando Yahushua ressuscita, vai ter com seus 11 discípulos, a Bíblia diz que abriram o entendimento para compreender as Escrituras. Abriu o entendimento. Como é gostoso a gente abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Tem gente que tem 50 anos dentro da igreja, 60, 80, 20 anos, e até hoje não compreende as Escrituras. E por que não compreende as Escrituras? Porque não ora a Deus, não pede a Deus para que Deus possa revelar o segredo das Escrituras. E esse segredo está aqui. Nem todo mundo vai ter essa revelação completa. Nem todo mundo vai ter. Mas aqueles que têm sede, aqueles que têm fome e sede de justiça, esses vão ter. Esses vão conseguir ter essa revelação, porque esses são um povo que não vai ser enganado quando se manifestar o homem do pecado. A gente fica até um pouco meio triste quando vê um pastor afirmando que o Espírito Santo será tirado e que aí o anticristo se manifestará. É falta de conhecimento mesmo, é falta de conhecimento. O Espírito Santo, Yahushua disse, quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, vos ensinará em toda a verdade, né? Ficará convosco para sempre. O Espírito ficará convosco para sempre. O Espírito não vai sair da terra. O Espírito tem um papel muito importante nesse período da restauração, que é transformar o mundo, né? Convencer o mundo do pecado. E nem todos têm essa compreensão, acham que o Espírito Santo vai sair. Amados, é falta de leitura, é falta de conhecimento. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê que quem detém o homem do pecado é a grande tribulação. E a grande tribulação é 7 anos. Então quem detém o homem do pecado é a grande tribulação. Quem detém o homem do pecado é a última semana de Daniel, porque na última semana de Daniel, para completar 70, dá-se isso aqui, a grande tribulação. Então quem detém o homem do pecado é a grande tribulação. A grande tribulação, ou a última semana de Daniel, ela detém. Quando ela começar a contar, o homem do pecado se manifesta. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar e vai cumprir o propósito de Deus, né? O propósito de Deus sobre essa humanidade. Igual eu sempre falo e afirmo, com base bíblica, a igreja vai ser restaurada. Essa bagunça vai acabar. Eis que te digo, irmão, deixa o eis que te digo e passa para o que está escrito. Comece a profetizar o que está escrito para você ver. Logo você vai ter retaliações. Quando você começa a profetizar o que está escrito, nem todo mundo aceita o que está escrito. Porque o que está escrito é muito forte, porque é a palavra de Deus. Mas o eis que te digo é do homem. O eis que eu te digo é da terra. O eis que eu te falo é do homem. Assim diz a palavra. Aí é outra coisa.
Assim está escrito. Aí é uma outra coisa. Mas eis que te digo, eis que tu vai andar nas asas do avião. Ó, não é nem dentro do avião, é nas asas. Isso é uma pouca vergonha. A pessoa dizer que vai andar nas asas do avião. Eu recebi essas duas profecias. Uma vez eu cheguei na vigília, chegou lá, se levantou uma mulher e pulou para lá, pulou para cá e chegou para mim e falou assim: eis que te digo, homem, se prepara, porque tô eu, ó, levando nos quatro cantos desse país nas asas do avião. Eu vou morrer nas asas do avião. Nas asas? Meu Deus, será que eu sou tão terrível assim para não andar nem dentro na poltrona, sentado? Tem que andar nas asas. Misericórdia, ainda mais eu que sou friento para danar. Depois fui nessa mesma vigília, só que um outro dia. Chegou lá, a mesma mulher se levantou, veio soltando dois pulos, rodando para lá, pulando para cá, e disse: ei, homem, que eu te digo, prepara as malas, porque estou te levando nos quatro cantos desse país, nas asas do avião. Misericórdia. Eu nem repreendi nem nada. Por quê? Porque se você repreende, você é considerado como sabe tudo. Se você repreende, você é considerado como está matando a alma, matador de alma. É assim que eles falam. Eles não gostam da verdade. Eu fiquei analisando aquilo. Falei, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Mais uma certa época, outra coisa também. Chegava em vigília, ia para a vigília, com pouco hora se levantava um. Homem, prepara as malas. Prepara as malas. E Yoshua, quando diz para com seus discípulos: eu, quando eu vos mandei sem bolso ou alforje, faltou para vocês alguma coisa? Eles disseram: nada, Senhor. Então é isso. Quando Deus envia, não falta nada. Quando Deus manda, não falta nada. Agora as pessoas querem ajudar Deus. Não precisa, Sara, ajudar o Eterno que tem poder sobre todas as coisas para fazer de você uma mulher já depois do costume das mulheres cerrado, ter um filho. Não precisa você querer ajudar Deus e dar H para Abraão. Só basta crer na promessa do Pai, na promessa que Ele falou. Isso é mais importante para a nossa vida. Então, meus irmãos, é isso. Abrir o entendimento para compreender as Escrituras. O homem carnal não vai compreender essas coisas mesmo, vai parecer loucura, não entende. E até Pedro mesmo, quando ele estava cru, ele cortou a orelha de mal. Ele estava cru, ele cortou a orelha de mal. Agora analisa bem. Pedro, os judeus, cortou a orelha de mal. Se ele examinasse o que está nas profecias, ele ia ver que no livro do profeta Isaías está escrito claramente que Yoshua ia padecer, ia sofrer, e ele tinha que entender. As profecias mostravam que Cristo ia padecer, sofrer, mas ia vencer. Então, mas eles não tinham tempo de examinar, eles liam, mas não estavam nem aí. Na época de hoje também lê, mas não está nem aí para estudar, cavucar. Lucas, eu gosto muito de Lucas porque ele era um discípulo, né, investigativo. E a cada dia que passa, se nós for investigativo, curioso para estudar as profecias, a gente vai descobrir coisas tremendas, tremendas. Em Jeremias 33:3, o próprio Elohim fala para o seu filho Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Coisas grandes e firmes que não sabe. Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas pertencem a Elohim, as reveladas para nós e para nossos filhos para sempre. Nem todos querem examinar as Escrituras. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos achar nela um tesouro maravilhoso. Ela garante a nossa salvação. A palavra do Eterno é uma palavra viva, é uma palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, eu deixo esses versículos aí para você meditar. Busque a palavra de Deus, busque o conhecimento para que você não possa estar sendo enganado. Porque nos últimos dias, diz Paulo, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônio. Então esses demônios estão agindo
E não está agindo lá só no mundo, não. No mundo eles estão inseridos, né, nas operações do erro, mas está enganando dentro das igrejas. Isso tudo é espírito enganadores. Eu creio sim nos 9 dons. Os 9 dons é para a igreja. A Bíblia fala que aquele que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. A Bíblia fala sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. A Bíblia fala através do dom de cura, né? O dom de discernir espírito. Você tem esse dom? É um dom maravilhoso de discernir espírito. Se o espírito é de Deus, se não é de Deus. Então hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Aonde tem barulho, eles estão. Eles gostam de barulho. Eles gostam de balançar o esqueleto. Eles não querem sentar. A Bíblia diz claramente, Gadareno, depois que foi liberto, ele estava aos pés de Yoroshua, né? Em sã consciência, vestido aos pés. Todas as vezes que você vê essa palavra aos pés de alguém, quer dizer que está aprendendo aos pés de alguém. E Saulo, criado aos pés de Gamaliel. Então, aprendendo. E ali ele estava aprendendo a ponto de Yoroshua falar para ele: vá para os seus e anuncie as misericórdias que o Senhor teve de você. Então eu deixo esse pequeno vídeo para vocês examinar. Não coma qualquer coisa, porque a fé vem pelo ouvir. É verdade, sim, mas o conhecimento vem através da leitura. Que leitura? A leitura da palavra. Esquece o livro. Aquela fonte do livro é saudável? É boa? Se for, até vai. Mas tem muitos livros aí que não dá nem para ler. Não dá nem para ler. Então fica na palavra do Senhor. Fica na palavra de Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa, é tremenda, é extraordinária. Pedro não entendeu quando cortou a orelha de Baal. Não entendeu. Mais tarde ele fica velho, ele é levado para onde ele não queria, sem briga, sem encrenca. Por quê? Porque agora ele é um homem espiritual. O homem espiritual vai discernir as coisas do Espírito de Deus, vai discernir todas as coisas. E que nós possamos entender esse processo. É um processo difícil, não é fácil, mas é um processo onde a gente aprende essas coisas buscando dele, buscando de Deus o conhecimento, buscando a sabedoria. Tiago disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Então Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Elohim é tremendo, enviou o seu filho Yoroshua para morrer nos nossos pecados, para nos dar a salvação. Então continue servindo a ele, prossiga, como diz Oséias, prossiga em conhecer ao Senhor, prossiga mesmo. O que o fulano pensa, o fulano acha, compara com a Bíblia, vê se bate, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você entendeu? Um abismo chama outro abismo. Hoje em dia você vê algumas pessoas não querem levar uma vida de santidade. Eles acham que santidade é colocar um terno ou uma saia. Não é isso, não. Santidade em toda a vossa maneira de viver. Comprou, paga. Deve, paga. Pediu emprestado, devolve. Disse uma palavra, compra. Isso tudo inclui a santidade em toda a vossa maneira de viver. A palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna, diabólica. Tem que repreendê-lo. Você entendeu? Então, acredite, creia, busque essa revelação. Busque essas coisas, porque é muito importante e aproveitosa para salvar você e aos que te ouvem. Já dizia Paulo para Timóteo. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo para vocês meditar. Não vá comendo qualquer coisa não, porque nós estamos passando por um processo difícil. Eu creio, amado, que não vai demorar muito para começar a grande tribulação não. Os sinais mostram isso. Os sinais dessa apostasia desenfreada, essa apostasia exagerada que já começou. O homem do pecado vai se manifestar em um tempo apostata. E hoje nós vemos aí a mídia contra as coisas de Deus, a mídia contra Deus, contra
as coisas do Senhor, é, 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 homem com homem, mulher com mulher, umas coisas ridículas. Até filhos de cristão, né? Filhos de cristão que deveria ser ensinado, educado. Você vê aí, que pouca vergonha, você entendeu? Pouca vergonha, mas a gente não tem peso, né? Porque a gente não é conhecido, a gente não é famoso. Nosso ministério é um ministério pequenininho, mas é grande porque é de Deus, você entendeu? Nós não temos aí milhões no nosso canal. Vocês podem ver, eu até faço os vídeos e até esqueço de falar. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu acho que é por isso que meu canal não está crescendo, né? Então eu vou falar agora. Dê o seu like se você gostou desse vídeo, dessa palavra, porque não é o vídeo, é a falácia comparada com a Bíblia. Eu gravo simples, eu não gravo no computador, eu não gravo com câmera, eu tenho câmera, mas não gravo com câmera, não gravo no celular. Estou gravando aqui dentro do carro, estou com o carro parado aqui na porta da minha casa e estou gravando. Então, analisa bem. Eu sou um homem simples, mas examine o que eu estou ministrando. Compare o que eu estou ministrando com a Bíblia, para você fazer um questionamento concernente ao que eu prego. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhecer a palavra do Senhor, como é que você vai fazer um questionamento? Conheça a palavra de Deus e aí você tem todo o direito de questionar. Agora, quando questionar, questione com base bíblica. Questione mostrando que eu sou humilde para dar mão à palmatória. Se eu estiver errado, eu sou humilde para dar mão à palmatória e reconhecer meus erros. Agora, se eu estiver certo, baseado na palavra, eu não vou pedir perdão para ninguém, não. Vou pregar a palavra. Eu sei que nem todos vão gostar. A gente tem estudado muita palavra de Deus e a gente tem perdido. Eu, praticamente esses dias agora, perdemos algumas pessoas. Por que perdemos? Por causa da verdade, por causa de descobrir a verdade. Falamos, explicamos sobre o nome, né, de Yahushua, e as pessoas acham que a gente estamos louco. Falamos sobre até a ceia, vai estudar a ceia. Para você questionar sobre a Santa Ceia, eu creio na Santa Ceia espiritual, que Cristo é o pão e o sangue. Eu creio. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei, cearei contigo e vós comigo. Ele é. A Bíblia diz que ele é o pão que desceu do céu. O pão de Deus não é o maná que o povo comeu no deserto e morreram. É aquele que dá a vida pelo mundo. Eu creio. Agora, a festa da Páscoa, Yahushua deixou bem claro, ele cumpre as escrituras. Quando ele disse, faça isso em memória dele. Por que memória dele? Porque lá atrás, no Êxodo, capítulo 11 e 12, tinha que celebrar a Páscoa, que era a saída de Israel do Egito. E Moisés diz o quê? Olha, esse estatuto, isso é memorial eterno entre a vossa geração. Vale tanto para o natural como para o estrangeiro. Quando vocês entrar dentro da terra que Yahushua, que Deus, o Elohim, põe vocês, guarde esse culto. Guarde esse culto. Todo ano, ano após ano. E que culto que era? Era a festa do pães asmo, a festa da Páscoa, o pão sem fermento. Tá entendendo? Yahushua foi crucificado na Páscoa. Evangelho de João 1, 29. O João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele como Cordeiro de Deus. Todos aqueles que se alimentam dele, aceita ele, né? Ele disse, quem de mim se alimenta viverá por mim. E como você vai se alimentar? Aí faz lá um suco de uva e um pãozinho com fermento ou sem fermento. Você já estudou o processo da Santa Ceia, da Páscoa do Senhor, do pães asmos, da Páscoa? Já estudou? Não estude. Tem que se preparar do dia 1º
até o dia 14, se preparar, não tem que haver fermento na casa. Não tem que haver fermento na casa. A alma que comer a Páscoa do Senhor com fermento morrerá. Será estipada do meio da congregação de Israel. Você entendeu? Então, do dia 14 até o dia 21, participava da Páscoa do Senhor, do pão sem fermento. Cristo é o nosso pão sem fermento, é espiritual. Quando você lê 1 Coríntios, a maioria dos pastores só diz o quê? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei que o Senhor Yahushua, quando foi crucificado, né? Se tomar e comer isso, é o meu corpo que é partido por vós. Analisa bem. Paulo, Shaul, não andou com Yahushua, mas ele tem por revelação através de quê? Através da Torá. Através da Torá. Então, quando a gente lê somente o capítulo 11, versículo 23, mas tinha que ler do versículo 17, que ele diz: nisto, porém, que vos diz vós, não louvo, porque vós ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio, até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vós ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros embriaga-se. Tá vendo? A ceia. A ceia era o quê? Tinha que pegar um cordeiro ou um carneiro de 1 ano, sem mancha, e a família toda participar daquela ceia. A ceia do Senhor é igual uma ceia, dá um exemplo de Natal, comes e bebe. Isso é a ceia do Senhor. Então essa festa os judeus faz uma vez por ano. A Igreja Cristã do Brasil também faz uma vez por ano. Você entendeu? Nós temos que fazer uma vez por ano, porque Yahushua disse claramente: faça isso em memória dele. Nós celebramos a memória de uma pessoa todo dia. Nós celebramos a memória de uma pessoa todo mês. Nós celebramos a memória de uma pessoa todo domingo. Santa Ceia do dizimista, Santa Ceia dos ofertantes, Santa Ceia do pregador, Santa Ceia do orador, Santa Ceia... Não, amado. Isso aqui é claramente a ceia espiritual. Cristo é o pão e é o sangue. Ele é o pão e é o sangue. É tanto que nós vamos vencer através do sangue do Cordeiro de Deus. Então, a ceia é espiritual. Quando você aceita Yahushua, você já está ceando com ele. Você já está participando dessa ceia, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, o que é que acontece? Acontece que quando você participa